Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versículo 13 até o versículo 20. Tiago 5, 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti por esse privilégio que temos de, mais uma vez na Tua casa, de portas abertas, podermos nos reunir, ó Pai, em Teu nome e adorarmos a Ti, Senhor. E agora, Pai, depois de termos louvado a Ti, Senhor Deus, queremos, Pai, atentos, ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, usa-me, Pai, apesar de mim, para que o Teu povo aqui seja edificado, saia daqui, Pai, alimentado, Senhor, e disposto a viver a Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nesse instante, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos terminando neste sábado a nossa exposição da carta escrita por Tiago. Uma carta que nós começamos a exposição no ano passado, aos sábados, e no dia de hoje nós estamos findando o estudo dela. E Tiago, meus irmãos, conforme nós vimos, ele escreveu essa breve epístola a irmãos que estavam sofrendo, a pessoas crentes que passavam por algum tipo de sofrimento. E nós vimos nessa carta, meus irmãos, Tiago nos ensinando de como devemos passar pelo sofrimento, do cuidado que nós devemos ter com a nossa vida e também, especialmente, com a nossa língua, que devemos ter paciência diante do sofrimento. Nós vimos também, meus irmãos, a forma como devemos proceder os nossos juramentos, na última vez que nós estudamos essa carta, aqui no versículo 12 do capítulo 5. E Tiago agora vai terminar a sua carta falando acerca da oração, de orarmos uns pelos outros, de algumas situações que devemos proceder à oração uns pelos outros. E é verdade, meus irmãos, que nós sabemos que nós oramos pouco, muito pouco, por sinal. E Tiago aqui vai nos ensinar, meus irmãos, vai nos lembrar da importância e de como é fundamental nós orarmos não somente por nós mesmos, mas o enfoque aqui é a intercessão, é intercedermos, é orarmos uns pelos outros. E a primeira verdade que Tiago nos ensina nesse texto é que nós devemos orar pelos que sofrem. Como eu disse, irmãos, Tiago, ele escreveu a crentes que estavam sofrendo. Logo no início da sua carta, lá no capítulo 1, ele fala no versículo 2, Tiago 1, 2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria por passardes
por várias provações. Eles passavam por diversos tipos de provação. Ainda, meus irmãos, no capítulo 1, Tiago vai falar que as circunstâncias da vida, elas passam. No versículo 11, por exemplo, ele vai dizer: o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Assim como é transitória a riqueza de um homem com muitas posses e transitória também a pobreza dos mais simples, todas as coisas nessa vida, inclusive o sofrimento, eles são transitórios, Os cristãos primitivos, meus irmãos, eles foram perseguidos por causa da sua fé. Eu comprei um livro que foi entregue essa semana, eu comecei a ler, eu e a minha esposa começamos a ler esse livro, chama-se O Livro dos Mártires. Eu recomendo que todo crente leia esse livro, um livro que já foi escrito há quase 500 anos. E ali, meus irmãos, é narrada a história de vários irmãos nossos do passado, desde os apóstolos até os mais recentes do autor, John Foxe, irmãos que tiveram as suas vidas ceifadas por causa da sua fé, que pereceram, que sofreram por causa da sua fé. Por isso que Tiago instrui a igreja a orar por aqueles que estão sofrendo. Se você voltar os seus olhos para Tiago 5,13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Meus irmãos, as nossas bocas, as nossas línguas, elas devem ser usadas para orarmos. E aqui especificamente Tiago nos instrui que as nossas línguas devem ser usadas para orarmos pelos que sofrem. É interessante que no capítulo 3 dessa carta, Tiago ele vai nos ensinar que nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Isso porque, meus irmãos, um dos pecados que mais permeia os evangélicos, os cristãos, são os pecados da língua. Como o povo de Deus gosta da maledicência, como o povo de Deus gosta da fofoca. Infelizmente isso é verdadeiro, meus irmãos. A prática, a vivência nos mostra isso. Isso não é recente. Tiago teve que instruir no 1º século aquela igreja que, mesmo sofrendo, padecia desse pecado. E ao invés de nós usarmos a nossa língua, meus irmãos, para falar mal uns dos outros, nós devemos usar as nossas línguas para orarmos uns pelos outros, principalmente orarmos por aqueles que estão sofrendo. Nós vemos nos evangelhos que várias pessoas fizeram isso. Várias pessoas procuraram Jesus pedindo a Ele que curassem outros, como por exemplo alguns pais que foram até Jesus, se dirigiram até Jesus pedindo para que Ele curasse os seus filhos, como por exemplo Jairo, lá em Lucas capítulo 8, ele pediu a Jesus, foi até Jesus e pediu que curasse a sua filha. E também o oficial do rei em João capítulo 4, que foi até Jesus e pediu para que curasse o seu filho enfermo. Então, a semelhança desses homens, meus irmãos, e de tantos outros, a semelhança do próprio Jesus Cristo, que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, que intercede por nós junto ao Pai. Nós também devemos interceder uns pelos outros, em especial intercedermos por aqueles que sofrem. Mas a verdade, meus irmãos, que a vida do crente não é 100% sofrimento. Tiago continua o seu texto aqui no versículo 13. Está alguém alegre? Cante louvores. O cristão, sim, nesta vida, e principalmente por causa da sua fé, ele passa por diversos tipos de sofrimento. Mas, meus irmãos, não pensem vocês que a vida do cristão, por ser uma vida marcada pelo sofrimento, deve ser uma vida triste. Pelo contrário. O cristão é uma pessoa alegre. Por isso que logo no início da sua carta, Tiago vai dizer: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E por que isso?
Porque a alegria do cristão, meus irmãos, ela não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor. O cristão ele não é alegre quando ele está saudável, quando ele tem um bom emprego, quando as suas contas estão pagas, quando a sua geladeira está cheia, quando não tem ninguém na sua casa passando por sofrimentos ou enfermidades, quando tudo está bem. Quando as circunstâncias são boas, meus irmãos, a alegria é fácil. Mas veja, o cristão ele é alegre independentemente das circunstâncias. Mesmo no sofrimento, irmãos, é possível o crente ter a alegria. Por isso, quando você vir o seu irmão em Cristo alegre, a sua atitude jamais pode ser de inveja. Isso acontece. Às vezes um crente ele está alegre, ele está feliz, e o outro crente tem inveja. O outro crente pensa o seguinte: mas é fácil para ele ser feliz assim, é fácil para ele dar risada assim, é fácil para ele demonstrar alegria assim. Ele não passa pelo que eu passo. Meus irmãos, essa não deve ser a atitude do crente. Mas a atitude do crente, diz Tiago, é cantar louvores, é se alegrar com os que se alegram. Nós devemos chorar com os que choram, nós devemos orar pelos que sofrem, mas aqueles que estão alegres, que demonstram a sua felicidade, a gente tem que se unir a eles e veja, não é festejar pura e simplesmente, não é comemorar pura e simplesmente, mas louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Com música, ele diz: cante louvores. A música, meus irmãos, às vezes é expressão de tristeza. Existem alguns salmos, e você se lembra que os salmos eles eram cantados? Existem alguns salmos que são salmos de lamento. São salmos em que o salmista estava triste, estava sofrendo. Mas muitos salmos são salmos de exaltação. Salmos em que o salmista está feliz, contente com Deus ou em Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos criar o hábito também de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, de louvar a Deus junto com os que se alegram. E aí cabe uma nota aqui, especialmente a nós, aqui, especialmente a esta igreja local. Eu vejo aqui que poucas pessoas aqui demonstram alegria. Muitos têm uma cara fechada, uma cara triste, uma cara de desânimo. São poucos que eu vejo sorriso. Não é por causa da máscara, não, mesmo antes da máscara ou sem máscara, ou mesmo, sabe aquele sorriso com os olhos? Você não vê a boca da pessoa, mas você vê no semblante dos olhos que a pessoa está sorrindo. E como eu te disse, não é a circunstância, é por aquilo que você é em Cristo Jesus. Você foi salvo por Ele, Ele é o Deus de toda graça que lhe salvou, lhe perdoou. Você tem um Pai a quem você pode orar. O Espírito Santo Ele habita em você, te consola, te capacitou com dons. Ele te deu uma família que é a igreja do Senhor e um dia você vai habitar toda a eternidade com Ele, com um corpo glorificado, sem enfermidade, sem doença, sem problema, sem pecado. E às vezes, meus irmãos, a gente recebe tantos pedidos de oração de pessoas que sofrem e a gente ora por elas. Aliás, nós acabamos de ver que nós devemos orar pelos que sofrem, mas são pouquíssimos aqueles que procuram a gente e dizem o seguinte: eu estou feliz, eu estou alegre, Deus ouviu a minha oração, eu quero fazer um culto de ação de graças, eu quero cantar louvores, eu quero que a igreja se alegre comigo. Quantas vezes você foi num culto de ação de graças? Pela vida de alguma pessoa específica? Quantos pedidos de oração você recebe de pessoas que estão sofrendo? E quantos agradecimentos você ouve de pessoas que pediram oração e depois te procuraram e falaram: Deus ouviu a minha oração? Ou, mesmo que Deus não tenha dado. Lembra de Paulo? Jesus disse: a minha graça te basta. E Paulo se satisfez, se alegrou na graça do Senhor. A nossa alegria, meus irmãos, não é somente quando Deus nos dá aquilo que nós pedimos. Mas mesmo que Ele não dê, nós somos pessoas alegres.
E nós devemos nos alegrar juntos, devemos louvar a Deus juntos, devemos cantar louvores a Deus juntos. Até porque quando nós cantamos, a música, o louvor, é um tipo de oração, porque eles são direcionados a Deus. Então é oração também. Então nós devemos orar pelos que sofrem, mas nós devemos orar também na forma de louvores, junto com aqueles que se alegram. Mas ainda, meus irmãos, Tiago nos fala uma segunda verdade aqui nesse texto. Tiago diz que nós devemos orar confessando nossos pecados uns aos outros. Tiago ele orienta sobre uma situação específica em que a oração deve ser feita. Olha o versículo 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Qual a situação que Tiago demonstra aqui, ou relata aqui? Imagine um crente adoentado, e esse crente ele está tão fraco que não consegue ir à igreja, não consegue ir ao culto. Aliás, a palavra na língua original aqui, a língua grega, para doente, essa palavra aqui que está escrito aí na sua Bíblia, doente, no grego ela significa alguém que está sem força, ou alguém fraco. Se você quiser escrever na sua Bíblia para vocês entender, uma pessoa fraca. Não é uma pessoa que está doente, mas está indo na igreja, apesar da doença, mas uma pessoa que está tão doente, tão fraca, que não tem condição de ir na igreja. Então imagina uma pessoa assim, um crente assim. Ele está fraco, ele não consegue ir na igreja por causa da sua enfermidade. O que essa pessoa tem que fazer? O que essa pessoa deve fazer? Ela deve chamar os presbíteros da igreja até a casa dela. E lá, os presbíteros devem orar por aquela pessoa e sobre aquela pessoa. Né? É o que ele fala aqui. E ungir com óleo, que eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Mas note bem algumas coisas aqui, meus irmãos. Veja bem algumas coisas. Presta bem atenção nesse versículo 14, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Quem tem que chamar os presbíteros da igreja para ir à casa do doente é o próprio doente. A iniciativa deve ser do próprio doente, ou pelo menos de alguém da igreja que tenha conhecimento daquele doente. Mas conforme a gente vê no contexto aqui, né, especialmente no versículo 15, quando fala de perdão de pecados, com a anuência do doente. O doente, ele tem que chamar os presbíteros ou mandar alguém chamar os presbíteros. Mas o foco é que a iniciativa deve ser do doente. Acontece, meus irmãos, que às vezes algumas pessoas, alguns membros da igreja ficam enfermos e não falam nada para ninguém. A pessoa fica enferma, fica em casa se tratando, não comunica ao pastor, não comunica aos presbíteros, não comunica à igreja, a pessoa fica lá na casa dela, não indo na igreja, e conforme nós vimos agora há pouco, ao invés de usar a língua dela para comunicar os irmãos e chamar os presbíteros para orarem por ela na casa dela, ela fica em casa falando mal dos outros. Fica em casa falando mal do pastor que não foi visitar, dos irmãos que não foram visitar, dos presbíteros. Mas, meus irmãos, nós não adivinhamos as coisas. Nós não adivinhamos quem está doente e quem não está doente. E mesmo que a gente saiba que alguém está doente, a gente não pode fazer uma visita numa casa que a gente não foi chamado. Esse é o grande ponto, meus irmãos. Que as visitas elas devem ser feitas por pessoas que querem receber a visita do pastor, dos presbíteros e também de outros irmãos. Devem ser chamados. É o que está aqui. Chame os presbíteros da igreja e estes orem por ela. Então uma pessoa, um crente, ele adoece, ele está fraco, ele não consegue ir na igreja por causa da sua doença. Ele deve mandar chamar os presbíteros. E note mais uma coisa aqui, chame os presbíteros da igreja. Meus irmãos, aqui não está falando chame o pastor da igreja.
Às vezes, meus irmãos, alguns crentes, eles chamam o pastor da igreja para orar. E o pastor vai, com toda alegria, com toda disposição. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a igreja do Senhor ela é governada por presbíteros, e não por um presbítero, que é o pastor. Vocês sabem que pastor é presbítero também, né? Presbítero regente, presbítero que ensina. E os demais presbíteros são presbítero docente, é o presbítero que ensina. E os demais presbíteros são os presbíteros regentes, que são os presbíteros que administram. Mas todos somos presbíteros. Aqui o texto, meus irmãos, nos ensina que o doente, ele deve chamar os presbíteros, ou seja, o conselho da igreja. E o conselho da igreja, ele vai até a casa da pessoa doente e ora sobre ela. Não é um, não são dois, mas são eles, o conselho da igreja. Por que isso? Porque esses homens, meus irmãos, nós, presbíteros, fomos chamados por Deus para cuidarmos das ovelhas do Supremo Pastor. Pedro nos diz isso lá na sua primeira carta, capítulo 5, né? Ele fala que os presbíteros da igreja devem pastorear a igreja do Senhor, pastorear o rebanho de Deus. Está aqui em 1 Pedro 5,2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. São os presbíteros, todos eles. Então o crente ele não deve esperar que os presbíteros ou o pastor adivinhem que ele está doente, mas ele deve comunicar e chamar, e nós presbíteros que estamos aqui e demais, né, devemos ir. Se nós fomos chamados, nós devemos ir. Devemos nos esforçar para estarmos juntos com aquele irmão ou com aquela irmã que está sofrendo e orar por aquela pessoa, né? E estar junto com aquela pessoa, né? Ou fazemos oração sobre aquela pessoa. E aí chegamos na segunda parte do versículo 14, que é um ponto polêmico. Ele fala, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse aqui é um ponto polêmico, por quê? Porque fala de algo que nós não temos, nós presbiterianos, não temos o costume de fazer. Ungir com óleo. O que é isso? O que a Bíblia fala a respeito de unção com óleo? Então vamos entender algumas coisas, meus irmãos. Tiago fala aqui para os presbíteros, no caso, sendo chamados, irem até a casa do enfermo, orarem pelo enfermo, sobre o enfermo e ungirem com óleo no nome do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito de unção com óleo? No Antigo Testamento, a unção com óleo foi usada em duas situações diferentes. Primeiro, alguns móveis e utensílios que eram usados no tabernáculo e depois no templo, eles foram ungidos com óleo e homens chamados para o ofício do sacerdócio, profetas e reis, também foram ungidos com óleo. O significado aqui é que tanto aqueles objetos do templo, os móveis, os utensílios, como esses homens que foram ungidos para serem profetas, sacerdotes e reis, eles foram ungidos com óleo, sendo consagrados para o Senhor. Então, os móveis e os utensílios do templo eles eram ungidos e assim eles eram santos ao Senhor. Eles eram destinados apenas para o culto ao Senhor e não para outra coisa mais. Os homens que eram ungidos com óleo para serem profetas, sacerdotes e reis, eles eram santos ao Senhor. O único ofício que eles deveriam exercer era aquele que eles haviam sido chamados. Eles não poderiam exercer outra coisa a não ser aquele ofício, era para o Senhor, né? Por uma tarefa específica. Isso porque o óleo simbolizava a ação do Espírito Santo naqueles homens.
Então, quando você vê um homem ungido com óleo no Antigo Testamento, aquele homem recebia o Espírito Santo e, pela força, pelo poder do Espírito Santo, aquele homem então seria um profeta, seria um sacerdote, seria também um rei. No Novo Testamento existem apenas 2 passagens que falam a respeito da unção com óleo. A primeira é Marcos 6,13. Marcos 6,13 vai dizer que os 12 discípulos, eles curavam enfermos e os ungia com óleo. E a segunda passagem é justamente essa de Tiago 5,14, que o sentido aqui é o mesmo, né? Alguém que está doente, alguém que está enfermo e é ungido com óleo. Mas vejam uma coisa aqui, meus irmãos. Assim como no Antigo Testamento o óleo simbolizava o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, no Novo é a mesma coisa. O óleo simboliza o poder do Espírito Santo. No Novo, e a consagração a Deus. No Novo Testamento, a unção com óleo ela foi substituída pela imposição de mãos. Então, lembra, no Antigo Testamento, os oficiais eram ungidos. Profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo. No Novo Testamento, como é que você ordena um oficial? Imposição de mãos. Em Atos capítulo 6, os diáconos foram ordenados através de imposição de mãos. Em Atos capítulo 14, os presbíteros foram ordenados através de imposição de mãos. 2 Timóteo 2,6, Timóteo, que era um pastor, sendo pastor também era presbítero, né? Foi ordenado por Paulo através da imposição de mãos também. Então, meus irmãos, a imposição de mãos sobre pessoas para ordenação, para consagração a um ofício, ela substituiu no Novo Testamento a unção com óleo. Então, nós não ungimos mais pessoas com óleo para consagrá-las, para ordená-las a algum ofício, certo? Com relação à oração, a unção com óleo sobre pessoas enfermas. Bom, lembra que eu falei? O óleo simbolizava a ação, o poder do Espírito Santo em curar um enfermo. Foi nesse sentido que os discípulos ungiram doentes com óleo. Mas em nenhum momento você vai ver Jesus ungindo com óleo e ele não manda os discípulos ungirem com óleo. Eles ungiram porque eles quiseram, mas Jesus não mandou. Pelo contrário, lá em Marcos 16:18, Jesus diz que eles deveriam orar com imposição de mãos. E foi isso que Paulo fez lá em Atos 28:8. Em Atos 28:8, Paulo orou por um enfermo e ele impôs as mãos. E é uma coisa muito interessante aqui. Quem deve impor as mãos sobre o enfermo? Ou quando nós estamos orando e alguém fala, vamos impor as mãos, só os presbíteros. Às vezes a gente vê em algumas igrejas que vem alguém à frente e é pedido que os membros da igreja imponham as mãos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quem impõe as mãos são apenas os presbíteros que impõem as mãos. Mas voltando à nossa questão aqui da unção com óleo novamente. Na Igreja Presbiteriana do Brasil é proibida a unção com óleo de pessoas e de objetos no culto. É proibido. Não sei se vocês sabiam disso. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer outro membro não podem ungir com óleo pessoas ou objetos. Eu já vi gente me pedindo para... A pessoa comprou um carro novo e a pessoa falou, pastor, vem aqui em casa para ungir com óleo o meu carro. Aí eu fui na casa da pessoa e expliquei para a pessoa. Falei, olha, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, mas o que eu posso fazer é orar, agradecendo a Deus pelo carro que você comprou, pedindo para que Deus te dê sabedoria na direção desse carro e que Deus te dê condições de pagar as prestações desse carro, e manutenção e tudo mais. Agora, a Igreja Presbiteriana,
abre sim uma exceção para unção com óleo. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana abre a exceção daqui de Tiago 5,14. Então o que o Supremo Concílio diz? Que os presbíteros da igreja, se quiserem, ficar a critério dos presbíteros, eles podem ir na casa de uma pessoa enferma, se forem chamados, e ungirem o enfermo com óleo. Mas tem que obedecer dois critérios. Primeiro, se os presbíteros quiserem. Segundo, se o doente entender que aquele óleo não tem nenhum poder. Porque alguns irmãos pentecostais e neopentecostais acreditam que o poder está no óleo. O óleo ungido, o óleo de poder, o óleo que cura. Não. O óleo ele é apenas um símbolo do Espírito Santo. Aí talvez você esteja curioso. E você, pastor Múcio, você unge com óleo? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? Aí eu digo, a minha opinião é que eu não unjo com óleo. Eu não faço isso. Se um pastor presbiteriano, juntamente com o conselho, veja, são os presbíteros, não é uma pessoa sozinha. Então todo o conselho tem que pensar a mesma coisa. Se todo o conselho, todos os presbíteros, pastor ou pastores, pensarem igual, não, nós vamos ungir esse doente, não é qualquer pessoa, uma pessoa doente, uma pessoa doente que chamou o conselho da igreja para ir lá orar por ela, e uma pessoa doente que entende que aquele óleo não tem poder nenhum, o poder é do Espírito Santo. Então, se acontecer isso, aí pode-se fazer a unção com óleo. Agora, eu não concordo, eu não unjo. Por que eu não unjo? Porque eu creio, meus irmãos, que não há necessidade. Se o poder do Espírito Santo, se essa era uma prática que era usada no passado e Jesus não manda fazer, aliás, o que Jesus manda fazer é impor as mãos, então é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Se um dia esta igreja tiver um pastor que pensa que pode se ungir com óleo uma pessoa enferma, e se todos os presbíteros do conselho concordarem, e se o doente também concordar e entender que o óleo não tem poder algum, então tudo bem, então que se unja. Mas concordam comigo que é muito mais simples não precisar ungir? É muito mais simples a gente impor as mãos sobre o doente? Por quê? Porque em nome do Senhor, quem cura é o Senhor. E aí ele diz assim no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus irmãos, a ênfase aqui, veja, não é na unção com óleo. Muitas pessoas se apegam demais a essa questão da unção com óleo, sendo que é só esse versículo, o versículo lá de Marcos é que vai falar. Mas a questão aqui, o foco aqui, o principal é a oração. A oração da fé salvará o enfermo. Vejam que Tiago aqui, ele vai nos explicar que existe um tipo de oração diferente. A oração da fé. Toda oração tem que ser uma oração com fé. Todas as vezes que a gente for orar a Deus, a gente tem que orar com fé. Mas tem uma oração que é diferente. Tiago fala dessa oração aqui. Ele fala da oração da fé. O que isso significa? Bom, primeiro a gente tem que entender que nós somos incapazes de produzir fé sozinho. Você não consegue produzir fé. Você não cria fé. Você não fabrica fé. Paulo vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2 que a fé é um dom de Deus. É Deus que te dá fé. E alguns presbíteros, é o que o Tiago está falando aqui, presta atenção, é o que o Tiago está falando aqui, alguns presbíteros, em alguns momentos específicos, se Deus quiser, Ele pode dar para esse presbítero uma fé tão grande, tão forte. Veja, quem dá a fé é Deus.
Não é que o presbítero tem essa fé, mas Deus deu essa fé para ele. O mérito é de Deus, o crédito é de Deus, o poder é de Deus. Alguns presbíteros, se Deus quiser, Ele pode dar uma fé tão grande para esse presbítero, que esse presbítero, ali na hora, na casa do doente, ele pode fazer uma oração, e naquele momento, se Deus quiser, Deus ele pode, tá? Olha o versículo 15, levantar o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o que Tiago está ensinando? Que pode acontecer do conselho da igreja estar reunido ali na casa do enfermo, orando pelo enfermo, e uma das orações, um dos presbíteros ali presente, fazer uma oração, e não é que a oração dele tem poder, que é uma outra coisa que tem pessoas que confundem. Tem pessoas que falam assim, eu vou chamar o pastor para orar, como se a oração do pastor fosse uma oração poderosa. Chama aquele irmão, chama aquele presbítero, chama o pastor, porque aquela pessoa tem oração de poder. A Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Qualquer crente pode e deve orar uns pelos outros. Mas se Deus quiser, Ele pode dar a alguns crentes mais fé do que para outros. Você lembra que Jesus falou, aliás, você se lembra que os discípulos falaram para Jesus, aumenta-nos a fé? Você pode orar e deve orar para que Deus te dê mais fé. Mas lembre-se, se você orar por um enfermo, por qualquer outra pessoa, e Deus ouvir a sua oração e curar o enfermo, não é a sua oração que é poderosa, mas o Deus a quem você orou que é poderoso. Lembre-se sempre disso. Se você orar por alguém e Deus curar esse alguém, não foi você, mas foi Deus. E agradeça a Ele porque Ele te deu fé. Porque não é para qualquer um que Ele dá. E veja uma outra coisa aqui. Às vezes, aquela pessoa que está enferma, ela está enferma por causa do seu pecado. Então, naquele momento, aquela pessoa ela vai ser curada fisicamente, mas também espiritualmente. Às vezes, meus irmãos, tem crente que está em casa doente por causa de um pecado. Aí Deus castiga aquela pessoa, disciplina aquela pessoa com uma enfermidade. Existem vários casos assim, meus irmãos. Mas, quando chamados, nós presbíteros devemos orar por essas pessoas. Veja o versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, Tiago, ele admoesta todos os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros para que sejam curados. Aqui Tiago não está agora Tiago não fala mais dos presbíteros. Agora Tiago fala de todos os crentes. No versículo 16 ele não fala de presbítero, ele fala de todos, de todo mundo, todo crente. Confessai os vossos pecados uns aos outros. O que isso está significando aqui? Que se você pecou contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que procurar ele. Você tem que procurar ele e confessar o seu pecado a ele. Tiago aqui, meus irmãos, ele está combatendo o quê? Aquilo que ele ensinou no versículo, aquele pecado que ele combateu no capítulo 3, a maledicência. Tiago combateu a maledicência no capítulo 3 e aqui em 5,16 ele faz a mesma coisa. Por quê? Quando a gente fica magoado com alguém, quando a gente fica triste com algum irmão da igreja, o que a gente faz? Qual que é a tendência humana? Falar mal, maledicência. Só que se a gente fizer isso, sabe o que a gente tem que fazer? Confessar, procurar aquele irmão e falar, irmão, pequei contra você, me perdoa. Porque se a gente fizer isso, meus irmãos, nós seremos aceitáveis diante de Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para serem curados. É aquilo que eu falei. Tem gente na igreja que está doente porque está guardando mágoa no coração, porque não confessou pecado, porque está pecando contra outro irmão. E aí está doente. Doente mesmo, fisicamente doente. Fraco, não tem força nem para vir na igreja. É o que está acontecendo aqui, que Tiago fala.
Quando essas pessoas, e todos nós estamos sujeitos a isso, veja, ele fala, confessais uns aos outros. Quando todos nós fazemos isso, meus irmãos, a igreja tem saúde, a igreja é curada. Pessoas são curadas tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós devemos fazer isso também. Chame aquele irmão, aquela irmã contra quem você pecou e confesse, para que assim você seja alvo da misericórdia de Deus e Ele lhe perdoe, lhe cure, se assim for da vontade dEle. Terceira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós devemos orar na dependência de Deus. Em seguida, Tiago cita o profeta Elias. Olha o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. 1 Reis, capítulos 17 e 18, narram que Deus enviou o profeta Elias ao rei Acabe para dizer que durante 3 anos não choveria sobre a terra. O texto de 1 Reis não diz que Elias orou para que não chovesse, mas Tiago entende que sim. Depois desse prazo, depois dos 3 anos, 1 Reis fala que Deus apareceu para Elias novamente e disse para Elias falar com Acabe de novo e disse que choveria novamente sobre a terra. Note que Tiago, meus irmãos, fala que Elias era semelhante a nós. Ou seja, não é porque Elias era um profeta capacitado por Deus que ele era melhor do que nós. Elias era homem. E sendo um homem, ele dependia do Senhor em oração. E a mesma coisa deve acontecer com a gente. Não é porque o pastor é um pastor, porque o presbítero é um presbítero, o diácono é um diácono, que nós somos melhores do que os outros. Nós somos homens. E homens são dependentes de Deus, devem orar na dependência de Deus. E mais uma vez, meus irmãos, Tiago fala que nós devemos orar com fé. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, diz que ele orou 7 vezes para que chovesse. 7 vezes. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz, orai sem cessar. E Jesus ensinou o seguinte, lá em Mateus 7, 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Uma oração com fé, meus irmãos, é uma oração perseverante, incessante, que não desiste, que confia, que se apega nas promessas de Deus. Então vejam, meus irmãos, as nossas orações, elas devem ser dependentes de Deus e constantes. Você não tem que orar 1, 2, 3 vezes. É orar sempre, insistentemente. E note mais uma coisa aqui. Para nós orarmos, dependendo de Deus, confiando nele, nós devemos conhecer a sua palavra. Lá em 1 Reis capítulo 18, Deus falou para Elias que ia chover, que ele ia mandar chuva. Bom, se Deus falou isso para Elias, para que ele precisava orar? Deus não prometeu para Elias, eu vou mandar chuva. Bom, então tá bom. Elias poderia cruzar os braços, sentar e falar, bom, Deus prometeu, eu vou esperar. Muito crente faz isso. Muito crente fica sentado de braços cruzados esperando que Deus faça a obra. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar. E orar muito. Tem crente que ouve as promessas de Deus e não faz nada. E tem aqueles que nem conhecem ou não se lembram das promessas de Deus. Então, se você deseja que as suas orações sejam respondidas, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer aquilo que Deus promete para você. Deve ler a Bíblia, estudar, se alimentar dela e assim você vai orar. Pessoas que oram bastante são pessoas que leem bastante a Bíblia. Pessoas que leem bastante a Bíblia são pessoas que oram bastante. Quanto mais você conhecer as promessas de Deus,
Você vai conhecer as promessas de Deus, você vai orar para que Deus atenda, para que Deus responda, para que Deus cumpra as suas promessas na sua vida. E finalmente, meus irmãos, nós devemos orar pelos que se desviaram da verdade. Finalmente, Tiago nos diz uma última palavra, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago nos mostra, meus irmãos, que membros da igreja podem se desviar. Pode acontecer de um membro da igreja se desviar. Aqui a gente tem que imaginar uma dessas duas situações. Primeiro, um crente verdadeiro que tem pecado tanto que se afastou temporariamente da igreja. Essa pessoa é crente, mas ela se afastou da igreja. Ou alguém que é membro da igreja, se afastou da igreja e nunca mais vai voltar. É uma pessoa que nunca foi crente. Uma pessoa que nunca foi crente. Aqui Tiago não está ensinando, meus irmãos, que é possível um crente perder a salvação. Porque às vezes alguns vão falar assim, tá vendo? Então um crente pode perder a salvação. Não, Tiago não está falando isso. Tiago está falando assim, meus irmãos, se algum dentre vós, na igreja, a gente chama os membros da igreja de irmãos. Mas a salvação ela é pessoal, ela é particular. Cada um conhece a sua. Cada um sabe se é salvo ou não. Cada um tem a própria certeza. Eu olho para toda a igreja, eu penso que todo mundo é crente. Mas a gente sabe que nem todos são. É cada um com Deus. E quando uma pessoa se desvia e sai da igreja, de duas uma. Ou aquela pessoa é crente sim, mas está pecando tanto que se desviou e um dia ela vai voltar, ou ela nunca foi crente e nunca mais vai voltar. Ela nunca foi salva. E aí, meus irmãos, vejam uma coisa. Aquelas pessoas, elas haviam se desviado da verdade. Domingo passado eu falei na escola dominical a respeito da verdade. Jesus ele fala, que a verdade vos libertará. A verdade ela liberta dos pecados. A verdade que é Jesus. A verdade que é a palavra de Deus. Uma pessoa que se desviou da verdade, ela se desviou de Jesus, da sua palavra. Uma pessoa que se desviou da verdade é uma pessoa que não lê mais a Bíblia, que não tem mais prazer de estar nos cultos ao Senhor, que não tem mais prazer de ouvir a palavra de Deus, que não tem mais prazer de participar da mesa do Senhor, que não tem mais prazer da comunhão com os santos, com os crentes. E por isso nós temos que ir atrás dessas pessoas. Mas de novo, olha aqui, presta atenção, ele diz assim, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém quem? Alguém dos irmãos, o converter, o que isso significa? Que essa pessoa, dentre os irmãos, tem que ir atrás dela. Aí de novo, lembra? Algumas pessoas acham que tudo fica na conta do pastor, ou tudo na conta de alguma pessoa específica. Alguns enfermos pensam, chama o pastor para orar, o pastor vai orar. Mas aqui a Bíblia nos ensina que é pastor e presbíteros, ou conselho. E a mesma coisa é o caso aqui. Tem uma pessoa que se desviou, o pastor tem que visitar essa pessoa. O pastor também tem que ir. Mas aqui a Bíblia está ensinando que irmãos, todos devem ter essa preocupação, esse cuidado de buscarem aquele que se desviou da verdade. Não é só o pastor, não é só o presbítero, mas todos os crentes. Todos os crentes, se nós somos irmãos, todos os crentes têm esse chamado, esse compromisso de ir atrás daquele que se desviou. E é possível que essa pessoa que se desviou, veja aqui, se converta. Se não era crente, se converta, ou se já era crente, se arrependa dos seus pecados, que o sentido de converter é esse aqui, mudar, voltar, se arrepender dos pecados e voltar, Sabei que aquele que converte o pecador, versículo 20, do caminho errado, salvará da morte a alma dele. Veja, quando um crente procura um desviado, conversa com ele, exorta,
chama ele ao arrependimento e o desviado se arrepende e volta para a igreja arrependido, aquela pessoa que fez o trabalho de ir atrás foi um instrumento de Deus para a salvação do desviado. É o que está falando aqui. Aquele que converte, quem converte é Deus, a gente sabe disso, mas nós somos instrumentos. Aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. A Ana tinha um primo já falecido, Caissara. Ele foi criado, nascido e criado no litoral, né? Ele nadava muito bem. Ele nadava muito bem, nadava no mar, né? Pulava na água e nadava quilômetros. Uma vez tinha uma pessoa no mar e essa pessoa começou a se afogar. Esse primo da Ana logo pulou na água, nadou, estava um pouco longe da praia, nadou, pegou essa pessoa, arrastou essa pessoa da água, trouxe até a areia. Só depois que chegaram os bombeiros, tal, né? Mas essa pessoa que foi salva da morte, porque ela ia morrer afogada, agradeceu muito a esse primo da Ana. Veja, você imagina uma pessoa te salvar da morte. Você vai morrer e alguém vai lá, entra na água e te salva. Imagina a mesma coisa aqui, você ser instrumento de Deus para salvar uma pessoa, não da morte física, mas uma morte muito pior, a morte eterna. Por isso todo crente é chamado a pregar o Evangelho e a chamar aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz, assim como um dia nós somos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz. E só aconteceu isso porque alguém pregou para nós. Alguém disse para que nós crêssemos em Jesus e nos arrependêssemos dos nossos pecados. O texto ele termina dizendo assim, né? E cobrirá multidão de pecados. Tiago lembra Provérbios 10:12, que diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E eu termino dizendo o seguinte, meus irmãos. Algumas pessoas vão se desviar e nunca mais vão voltar para a igreja. Nunca mais. Pedro diz na sua segunda carta que essas pessoas são semelhantes ao cão que volta ao próprio vômito, ou a porca lavada que volta ao lamaçal. Um cachorro, quem tem cachorro aqui, ou já teve, sabe disso. É uma prática nojenta dos cachorros. Quando um cachorro vomita, ele come o vômito. Nojento, né? Mas cachorro faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele é cachorro. Porque ele é cão. O ser humano não faz isso. Pelo menos seres humanos bons da cabeça, né? Os cães comem o próprio vômito. Por quê? Porque eles são cães. Uma porca, você pode pegar um porco, uma porca, dar um banho no bicho, deixar ele cheiroso, limpinho. Mas na hora que o porco vê lama, ele vai correr. Por quê? Porque ele foi feito para lama. Ele é porco. Nunca deixou de ser porco. Assim é uma pessoa que é ímpia, que vem para a igreja, está limpinha, está arrumadinha, mas nunca deixou de ser ímpia. A hora que você menos esperar, essa pessoa volta para o mundo, porque ela nunca deixou o mundo. Ela pode ser um porco lavado, mas continua sendo porco. Pode ser um cão que vomitou, mas ele vai comer o vômito, porque ele não deixou de ser cão. Algumas pessoas não vão voltar para a igreja. Mas mesmo assim, meus irmãos, enquanto essas pessoas respirarem, a gente tem que orar por elas. E na medida do possível nós devemos ir atrás delas. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os eleitos. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. A gente não sabe quem são os eleitos. Enquanto essas pessoas estiverem respirando, estiverem vivas, nós devemos fazer o nosso trabalho de ir atrás dessas pessoas. Algumas não vão voltar, porque nunca vão se converter porque não eram eleitas. Mas outras voltarão.
E aqueles que voltarem, meus irmãos, nós teremos sido instrumentos de Deus para a salvação dela. Quando nós fazemos essas coisas, nós demonstramos o amor que Ele colocou em nossos corações. Nós somos servos do Senhor, obedientes à Sua palavra. Então oremos, meus irmãos, oremos uns pelos outros, oremos pelos que sofrem, oremos com alegria junto com os que se alegram. Oremos pelos enfermos, especialmente nós presbíteros que estamos aqui. Confessemos os nossos pecados uns aos outros e busquemos aqueles que estão perdidos, para que assim Deus seja glorificado. Que Ele nos abençoe. Amém.